fazer morada em nossa vida. Bem-vindos ao Presença Amiga, um programa da área de ações estratégicas do CERJ Federativo do Rio de Janeiro. E hoje, com a presença amiga de nosso querido Joaquim Gonçalves. Olá, Joaquim! Olá, Henrique, tudo bem? É um prazer estarmos aqui, né? Participando desse programa, né? E, Joaquim, diz aí, qual é a sua casa espírita, o seu? Olha, a minha casa espírita é o Grupo Espírita Jesus dos Amor, que está localizado ali na Rua Silvia, número 2, Piedade. E ela está dentro da área do 15º Conselho Espírita de Unificação. Aí que nós Gente, estamos. é estranho fazer essas perguntas, Joaquim, porque nós somos queridos amigos, né? Nos conhecemos há alguns Uhum. anos, e é uma emoção muito grande ter Joaquim aqui do meu lado. Mas, Joaquim, conta uma história para a gente. Como é que você conheceu a doutrina espírita? Olha, rapaz, essa história a gente tem que adentrar a linha do tempo. Voltar lá na década de 1950, por aí, 1953, 54, né? Nesse finalzinho aí da década de 50, em que meus pais eles já frequentavam o Grupo Espírita Jesus dos Amor. A minha mãe era trabalhadora da casa como médium, e o meu pai também tornou-se trabalhador lá, né, dentro das reuniões. Nessa época, eu era jovem, adolescente, já tinha uns 12 anos, 13, por aí, né? Então, ele ia na reunião, que era à noite, era ali mesmo na Rua Silva, né? Ali já, porque nós tivemos muitas sedes antes de chegar à sede própria, que era aí na Rua Silva, né, número 2, né? Então, ele me levava, e eu não sabia nada de espiritismo, o que era espiritismo, mas simplesmente ele me levava. Aí chegava lá, sentava na cadeira, todo mundo em volta da mesa, porque era uma reunião aberta. Naquela época, as reuniões, era uma duração de 1h30. Então, de 8 às 9 horas, tinha aquela parte dos estudos. Terça-feira, livro dos médios, e na quinta-feira era o Evangelho. Então, nessa primeira hora, de 8 às 9, tinha esse estudo. De 9 horas a 9h30, era a reunião mediúnica aberta para o público presente. Então, eu via tudo aquilo dali, eu achava aquilo, né, meio estranho, não tinha contato com nada. Acontecia que o jovem, aquilo, sem entender, acabava dormindo na cadeira. Começava a vir o sono porque eu não estava entendendo nada. A essa época, pelo menos na nossa casa espírita, não havia evangelização. A gente não tinha conhecimento disso. Então, era só essas reuniões públicas, à noite, terça e quinta. Então, eu dormia. Aí, meu pai, né, quando às vezes ele ia trabalhar, sabe o que ele fazia comigo? Ele pegava o livro dos Espíritos, porque na casa não tinha estudo, a não ser nesses momentos iniciais da reunião. Aí ele marcava lá um trechozinho, as perguntas do livro dos Espíritos, e falava assim, ó, eu vou trabalhar, você vai ler aqui essas questões do livro dos Espíritos, e quando eu chegar, eu vou te perguntar como você entendeu, você vai me explicar. Eu ficava assim, o que eu vou fazer? Eu não conheço nada, não sei nada. Aí ele chegava à noite, e aí, estudou? Eu falei, não. Mas eu não falei para você estudar. Rapaz, mas eu não entendo nada, o que eu vou fazer? Então, esse momento
para mim foi dessa forma, né? Eu conheci o Espiritismo assim, podemos dizer, sem você realmente saber o que é o Espiritismo. Mas aquilo, os anos foram acontecendo, né? E a gente começou a assimilar algumas coisas. Ele me dava alguns livros para ler, começava a ler, muito sem entender. E nas reuniões eu comecei a prestar um pouquinho mais de atenção, né? Porque o tempo também foi passando, né? Ali, anos ali. E a gente foi, então, caminhando, mas no espaço muito lento, no entendimento da doutrina. Com essa dificuldade, porque a nossa casa não tinha reuniões de evangelização em mocidade. Então, esse foi, de uma certa forma, o meu iniciar. Bom, essa iniciação, então, né, foi na mesma casa que você está hoje. A mesma casa que eu estou hoje. Ficou uma semente. Nossa! Né? Bom, Né? Joaquim, então, esse início, né, de doutrina, como é que a casa foi se organizando, então, em termos de reunião? É até interessante para a gente conhecer a história, né? Porque aí, nessa década de 60, provavelmente, como é que a casa foi se organizando para receber a reunião pública, deixar de ter uma reunião mediúnica aberta, evangelização, a mocidade? Como é que isso se organizou? Você lembra assim, dessa parte? Lembro. Olha, isso foi anos dessa forma, porque eu conheci o primeiro presidente fundador, a nossa casa foi fundada em 1931, e o nosso presidente, primeiro Luiz da Silva Cordeiro, ele faleceu em 1959. Depois assumiu o secretário, né, o Milton de Souza Barros, que faleceu em 2002. Pelo menos até os anos 2000 foi dessa forma. Nossa! Foi dessa forma. Quando eu comecei a trabalhar em 1967, né, e depois casei em 1970, eu, às vezes, ia nas reuniões lá à noite, quando dava o horário, né, conforme o trabalho, e dentro das leituras, eu fui entendendo melhor essa questão do espiritismo, né? Mas assim de uma forma muito lenta e com grande dificuldade, porque ficava só minha forma de ver as coisas, né? O meu Sim. entendimento. Aí, já em 2000, eu já tinha um entendimento assim, né? Pode dizer maior. A reunião de quinta-feira que acontecia esse primeiro momento, de 8 às 9, com o estudo do Evangelho, tinha o passe, tinha água fluidificada, né? E fazia a prece para os desencarnados. E depois tinha esse horário da mediúnica, né? De 9 horas, 9h30. Eu fui observando que aquelas reuniões abertas, ela às vezes ocasionava certos constrangimentos de pessoas que iam lá, às vezes acompanhada, né, porque o amigo, um parente, teve a perda do seu ente querido, e ia lá por consideração, né, porque ia fazer a prece voltada para aquele ente querido, né? Então, chegava lá, via aquela manifestação mediúnica ali, pessoas que não tinham, vamos dizer assim, a ideologia espírita dentro né, do seu dia a Sim. dia, né? Não era espírita, né? Era católica, né? Geralmente eram católica. Então ficava assim surpresa com aquilo. E às vezes manifestações que apontava para alguém da plateia. Aí eu olhava aquilo, pô, não é possível, pô, dizendo que vai fazer isso, a pessoa veio aqui a primeira vez recebendo esse impacto, né? Que reunião é essa? Sim. Então, aí eu falei, ó, gente, eu já tinha uma certa, vamos dizer assim, liberdade maior de poder me comunicar com o presidente nosso, que é o Milton Souza Barros, na época, em que ele era muito aberto.
Eu falei, seu Milton, ó, essa reunião de quinta-feira, que é voltada para a prece, pessoas que vêm aqui acompanhando, né, para assistir à prece, essa reunião assim, aberta aí, isso, eu acho que a gente tem que eliminar isso, né? Sim. Aí eu fui conversando com ele, aí acabamos, nos anos 2000, acabamos com essa reunião, pelo menos na quinta-feira, que era o dia voltado para a prece para os desencarnados e que as pessoas convidadas, né, por aqueles que eram espíritas ou tinham certa simpatia pelo espiritismo, mas às vezes ia na casa espírita e pedia prece, né? Então isso acabou. Então ficou só a parte do estudo, da prece, mas não tinha mais essa parte mediúnica, né? No ano Sim. 2001, eu me aposentei, né? Eu me aposentei, né? Então, comecei ali, eu já vinha isso amadurecendo, para a gente fazer uma reformulação. Mas por que a reformulação? Em 1985, nós recebemos uma carta da UREM, União Regional Espírita do Meia, que depois passou a ser CRE e hoje é SEU, que era o secretário da URE à época, era o Sérgio da Silva. E o presidente lá era o Vanderlei Coutinho. E nós recebemos uma carta, né, para participar de um encontro de evangelizadores. A minha esposa, né, depois ela começou a se interessar pela evangelização, que na nossa casa não tinha, ela mostrou interesse de ir. Eu falei, vamos lá, né? Eu até então também não sabia, nós não sabíamos nada de URI, SEU, CRE, essas coisas não sabíamos. A casa não tinha conhecimento disso. Aí falamos com o nosso presidente, Milton Souza Barro, ele muito acessível, não, vocês podem ir, está autorizado por mim. Qual é o dia que vocês vão? Ah, dia tal, não, eu vou lá com vocês, vou apresentar vocês como trabalhador da casa. Então, nós fomos esse encontro em 1985, na URI, à época, né? E assistimos esse encontro de evangelizadores. E isso foi no início do ano. E a minha esposa, depois desse encontro, ela foi no Amaral Ornella se interessar, que o Amaral Ornella é uma casa com a irmã nossa ali, na rua Doutor Leal, próxima à rua Silvia, onde o presidente da nossa casa, o Milton Souza Barro, ele tinha uma irmã que frequentava lá. Então, era uma casa muito conhecida nossa. A gente fazia visitas, né, ao orfanato, em conjunto, alugavam ônibus e iam participar junto dessa visitação. Bacana. Aí a Ana, minha esposa, que você conhece, que é a Aninha, né? Muitas pessoas aí falavam, devem conhecer, né? A Ana, gente, estará conosco também. Mas vamos lá. E, então, aí ela começou a ir lá, né? O Amaral Ornella abriu as portas para ir lá ver como é que era a evangelização, porque eles tinham evangelização. E ela ali começou, né, a ver como é que era, e já em 1985 implantamos a evangelização na nossa casa, em agosto. Então, aí nós começamos a estar mais envolvidos no movimento espírita. Às vezes, quando eu podia, eu ia lá na reunião da URI, né, que depois passou a CRE. Então, isso foi dando subsídio e eu comecei a observar como é que as reuniões aconteciam nas outras casas de espírito e veio, reunião mediúnica não é para ser aberta, porque à época era comum essas reuniões serem abertas. Sim. Eu falei, agora já não é. Então, em 2001, quando eu me aposentei, né, na reunião de terça-feira,
que era à noite, nós fizemos uma mudança drástica, autorizado pelo presidente, que não, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês serão continuadores do trabalho na casa. Olha, Então, ele deu total liberdade para mim e para a Ana. E vem trabalho aí para nós. Então, com as observações, a partir de 1985, né, que a gente foi observando o movimento espírita, então, nós, em 2001, eu reuni com o grupo, ó, as reuniões agora, elas não têm que ser dessa forma. Vamos fazer umas mudanças aqui que se tornam necessárias. Aí a reunião, que era terça-feira à noite, que ainda havia essa manifestação pública, mediúnica, nós passamos para ela à tarde, de 4 horas até as 5, como uma reunião, palestra pública, sim. só de estudo, tá? Tinha um passe, água fluidificada, fazia os pedidos de radiação, tá? Terminada aquela reunião, as pessoas iam embora, aí a reunião geralmente terminava às 5 horas, 5h15, então, porque eram poucos trabalhadores, né, que se tinha, e na verdade ainda somos poucos, a gente iniciava a reunião mediúnica privativa, fechada. E a reação Então, dos médios, Joaquim, como é que foi? a reação foi muito boa, porque quando você tem algo assim aberto, que todo mundo está ali te observando e não sabe o que cada um está pensando, porque tem pessoas de vários segmentos ali, você fica assim meio inibido. Até mesmo pela espiritualidade, né, o Henrique? A espiritualidade também, ela fica limitada em certos tipos de manifestação, com a reunião aberta. Então, mudou muito. A reunião tornou-se mais produtiva. Ou seja, os médios ficaram, vamos dizer assim, mais à vontade, no sentido, né, de estar mais dispostos às comunicações, se preparando melhor, Sim. sem aquele constrangimento do que dizer o que é que os outros vão pensar, porque estavam numa reunião privativa com pessoas com mesmas ideias, dentro do mesmo objetivo. Era reunião fechada, né? E a espiritualidade, ela, né, numa reunião privativa, ela, então, certas comunicações que antes não tinham condições de acontecer quando era aberta ao público, de um modo geral, Sim. tornaram-se ali, né, mais intensiva, Sim. entendeu? Então, isso foi muito produtivo para a casa. E outra coisa também, dentro dessa transformação, nós não tínhamos estudo sistematizado. Abrimos também a quarta-feira um espaço para fazer o estudo sistematizado, para melhor, né, vamos dizer assim, qualificar os trabalhadores para as reuniões públicas, para as reuniões mediúnicas e para o trabalho da evangelização que já acontecia e que começou a se intensificar. Quer dizer, com a sua entrada, né, e o seu protagonismo no Centro Espírita, né, houve toda uma mudança graças, né, ao que você começou a entender e estudar sobre a doutrina. Joaquim, Exatamente. você é uma pessoa conhecida no movimento espírita. Eu creio que quando todos estiverem assistindo este programa, vão reconhecê-lo, vão desejar muita afetividade a você. Mas me conta, como é que foi, então, essa aproximação no movimento espírita? Eu já Não pode até. falar da Darcy. Eu Brincadeira, já. brincadeira. Tá bom, tudo bem. Eu já adiantei aí como nós, né, adentramos o movimento espírita, que não conhecíamos, Ah, da importância do órgão regional, que hoje é o seu, né? Que hoje é sim. o seu, ele chegar às casas espíritas para poder se apresentar, ó,
O seu, na época, era a URI existe. Né, é um órgão regional aqui do MEA e que tem essas atividades assim, 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 assim. Então, nós passamos aí, eu e a Ana, a conhecer melhor o movimento espírita dentro das suas atividades e os benefícios que o movimento espírita, você atuando ali na URI, creio, hoje é o seu, traz para a casa espírita como trouxe para a nossa. Você vê pelas mudanças que foram feitas, e foram muito interessantes para nós, né? Sim. E até hoje elas mais ou menos funcionam dessa forma. Foi muito produtiva. Mas foi fruto desse adentramento ao movimento espírita. Porque antes a gente estava, de uma certa forma, isolado. Mas quando a gente deixou, né? E fomos, porque às vezes o que falta é gente interessada, Henrique. Ah, muito bem. Entendeu? E um presidente acessível. Não, você pode ir. Eu vou lá contigo. Eu autorizo. Então, isso facilitou, abriu as portas. Eu nunca tive, né? Vamos dizer assim, uma projeção, não, eu vou para o movimento espírita, vou participar da URI, né? E vou. Não, as coisas foram acontecendo naturalmente, na medida que a gente vai se interessando, a gente vai se comprometendo, a gente vai assumindo responsabilidades. As coisas Comprometimento e começam. responsabilidade. Muito bom. Exatamente, as coisas vão acontecendo naturalmente. Então, o meu adentramento ao movimento espírita aconteceu dessa forma, tá? Nós fomos lá na URI, depois CRE, né? Participamos todo aquele processo da fusão, né? Da USERJ, FERJ, que surgiu aí o CERJ. Aí eu fui, né, cooptado para trabalhar numa comissão que iria rever o estatuto, né, as normas, lá no CERJ. E comecei, dentro dessa comissão, né, a me projetar mais ali, né, e fui cooptado pelo nosso saudoso Humberto Portugal, Oh, nosso querido Humberto. 2010. Nosso saudoso Humberto Portugal, né? Então, eu comecei a trabalhar com ele, né, ali, e aprendi muito com ele, porque ele era um trabalhador muito dedicado, né, e com certeza no plano espiritual vai continuar, né, porque isso faz parte dele, né, muito compromissado com o movimento espírita. Então, para mim, foi uma satisfação, um prazer enorme estar junto dele, trabalhando com ele, né, dentro da equipe que ele formou, quando ele era da relação externa, né? E em 2010 ele depois veio para a unificação. Foi quando eu comecei a trabalhar na unificação. Foi com o nosso companheiro saudoso aí, Humberto Portugal. E estou até hoje. Não falei na Darcy. Ela vai ouvir isso, ela vai rir. Mas o Mas, Humberto, mas o Humberto teve o Alexandre, entre um e outro. não, e dá um beijo na Darcy, né? E Humberto, onde estiver, com certeza trabalhando. A gente está chegando no final do nosso querido Presença Amiga, o Joaquim, e seria interessante, né? Você já está fazendo. Eu não sei se é intuitivamente, não sei se é intencionalmente, você já está passando para as pessoas a importância da participação no movimento espírita do nosso estado, até do Brasil. Né? Você pode falar mais um pouquinho sobre a importância de estar neste movimento que é feito por todos nós? Olha, a importância é enorme. Às vezes nós não temos assim uma dimensão do quanto isso é importante.
como eu falei, no início a gente entrou, ia lá nas reuniões do CEU, assistia aquelas reuniões muito mais administrativas, né? E as coisas ficavam ali, você ouvia de outro, tu ficava perdido naquilo ali, né? Naqueles diálogos, naquelas conversações, naquela dinâmica toda ali da reunião, às vezes falava assim, o que eu vim fazer aqui? Essa é a realidade. Foi não, mas eu tenho que primeiro me situar, né? Eu tenho que me adequar e saber o que é, como é, para poder participar. Não é chegar, eu não estou entendendo nada, não. A gente tem que ter essa vontade, é o que eu falei. É você ter o interesse, a boa vontade de aprender, e depois, com o tempo, que você vai entendendo, compreendendo, você vai se comprometendo, assumindo responsabilidade, porque a gente vai para o movimento espírita, não é só para aprender, Rick. Nós, né, a gente vai, às vezes, até inicialmente, como eu fui, para aprender. Pô, mas qual é o maior bem que a gente pode fazer à doutrina espírita? É você Divulgá-la. passar o que aprendeu, né? É você Muito bom. disseminar a doutrina, levar a doutrina a outros que ainda não sabem. Uhum, exatamente. Então, a gente vai também para dar, porque às vezes a gente quer que as coisas aconteçam só de mão única, não, tem que ser de mão dupla. E entender também que nós não sabemos tudo. Ah, não. O movimento espírita aqui na capital, né, depois da pandemia, nos deu essa visão, que aqui na capital a gente ficava muito aqui só na capital e não tinha visão do movimento espírita no Estado. A pandemia ela quebrou alguns tabus e trouxe para nós que o movimento espírita no Estado ele é muito pulsante, mais do que a gente possa pensar. E pós-pandemia, dentro da possibilidade que a tecnologia hoje nos apresenta, e que antes achava que não poderia fazer muita coisa, né? Porque se colocavam barreiras, muitas dessas barreiras se quebraram. Então, nos deu uma visão mais ampla como o nosso movimento espírita faz tantas coisas, entendeu? Como trabalha, tem muitas atividades, entendeu? Dentro, é claro, das suas singularidades. Quando a gente fala capital, fala interior, cada uma tem a sua singularidade, né? Sim, Suas particularidades, mas o importante é nós estarmos unidos, né, ter essa unidade doutrinária, como diz Kardec lá em Obra Posta, né, lá no projeto 1868, manter a unidade doutrinária, mas nós temos que trabalhar integrado, nos comunicando, vivenciando e trocando experiência, nos fortalecendo, para que o movimento espírita ele se fortaleça cada vez mais no nosso Estado. muito bom. Joaquim, olha, é claro que não cabe tudo no Presença Amiga, mas o Joaquim, gente, está sempre atuando na área de unificação da nossa federativa. Joaquim é companheiro de coração lá no 15º Seu. Joaquim, eu estou muito emocionado de estar aqui do teu lado, fazendo um registro, mas nós vamos continuar trabalhando juntos para o Cristo, pelo Cristo, por Com este movimento certeza, espírita. Suas com palavras certeza. finais, Joaquim. Olha, eu só tenho a agradecer a oportunidade, né, que você concedeu, o programa concedeu, de nós estarmos aqui, né, porque, como nós dissemos, o que a gente aprendeu, quem tem de conhecimento, é um dever nosso passar, né? E a gente está sempre aprendendo. Então, enquanto a gente tiver força, tiver boa vontade, vamos trabalhar, dar o nosso melhor que pudermos, né, para que as atividades na nossa casa, no movimento espírita, né, esteja assim, né, dentro dessa dinâmica envolvendo a todos nós, com ânimo,
com coragem, porque às vezes vem aquele desânimo, mas a gente tem que perseverar, né? Então, eu sempre peço isso, entendeu? Eu tenha sempre essa disposição, né? Até lá em cima achar que é a hora de nós voltar, mas mesmo quando a gente voltar, o trabalho vai ser maior, né? Porque a gente não vai ter a dificuldade que tem no mundo físico. Então, Certamente. só tenho a agradecer a você, né? Os companheiros aí do programa e a todos, né? Que aí estejam nos ouvindo, porque de repente alguém também passou por isso que eu passei, né? E que a gente chegou, graças a esse entendimento, a esse trabalho que a gente faz no movimento espírita e que agrega muito para a casa espírita. Sim, muito bem lembrado. Joaquim, muito obrigado e continue no seu trabalho. Obrigado, eu que agradeço. E até o próximo Presença Amiga. Permitir essa presença amiga, deixar fazer morada em